Como que esse excesso de peso pode ser prejudicial nessa fase? Márcio, você tocou num ponto muito importante. A criança exposta na tela, hoje a Sociedade de Pediatria tem publicado muito material interessante que ele fala dessa questão do peso, do excesso de peso, porque ele fica inativo e ele está lá fixado, comendo compulsivamente sem ver o que come, da questão da miopia. Então, as Uhum. crianças estão tendo problema de visão precoce pela essa Precocemente. exposição. eh, Isso é muito prejudicial, porque a gente tem um desenvolvimento dessas células adiposas nesse primeiro momento, a gente tem picos, né, Uhum. durante a vida, bem você fala já sobre isso. Esses picos onde a gente tem o desenvolvimento dessas células, elas aumentam de número, né? Então elas têm uma hiperplasia de células gordurosas. E eu, quanto mais, imaginando, falando grosseiramente aqui, bexiguinhas sendo formadas, essas bexiguinhas estão vazias, elas vão se enchendo, e quando se enche, formam novas bexiguinhas e a gente vai seguindo. A partir do momento que eu formei o número de células adiposas, eu não reduzo esse número de células adiposas, elas estão estabelecidas. E aí começa aquele cuidado ou não cuidado. Às vezes o pai e a mãe se preocupam, aí a criança emagrece ou a criança engorda. Esse efeito sanfona, como você também já fala, é muito mais prejudicial também para essa criança. Esse é um ponto, a questão da obesidade. Mas existe um outro ponto que às vezes a gente não se atenta. Porque quando a gente vê a obesidade, a gente está olhando ali. Ela está sendo vista Uhum. e a gente consegue, olha, ele está gordinho, tá alguma coisa não tá legal. Mas tem aquele com a fome oculta, a criança que não come, que ela tá ali exposta na tela. Ela não faz atividade física, ela é sedentária, Uhum. mas ela também não come. E ela não engorda. E aí você acha que tá tudo bem, ele tá magrinho, mas eu não consigo ver que tem algum comprometimento de nutrição. E aí eu começo a sofrer os impactos. A dificuldade de aprendizagem, às vezes a gente sempre está atrelando a isso. Ah, ele tem um desvio de atenção. Pode ser que também é um outro ponto que se desenvolva com aquela exposição da tela. A criança está sendo exposta a muita informação ao mesmo tempo e ela está realmente não se focando, concentrando. Mas também a gente leva essa criança a um cuidado que a gente não está enxergando. A falta da nutrição adequada, que ela não está sendo vista por um peso, que visualmente eu vejo com você, mas ela é medida por parâmetros bioquímicos. Então, uma análise sanguínea, e muitas vezes os pais, não, tá tudo bem, ele tá magrinho, ele come menos mesmo. E esse é um cuidado que tem que ter. Então, hoje a gente tem que ter dois cuidados. O que você bem mencionou, que é o mais visível, que a gente pode identificar, que seria o excesso do peso infantil, que aí tem todas as complicações de hipertensão, diabetes, e a gente tem visto isso, um número absurdamente grande em menores de 5 anos de idade, com diabetes, hipertensão infantil. E a gente tem um lado da não nutrição, da nutrição não apropriada, onde a criança vai ter um comprometimento no desenvolvimento muscular, esquelético e no comprometimento do desenvolvimento intelectual também cognitivo. A alimentação ela vai ser extremamente importante, a gente falou. A gente sempre fala muito da questão da Uhum. atividade física, é um pouco preocupante, porque o Brasil vai batendo recordes aí de sedentarismo infantil, e fala muito da tela, né? Dessa exposição à tela. Quando a gente junta todas essas coisas, a gente não pode fugir da tal da rotina. Hum. O quão importante é essa rotina, né? Porque hoje é muito fácil, né, ficar comentando. Olha, ser Muito comentarista é uma bom. delícia. Mas as pessoas acabam se sentindo um pouco culpadas de colocar regra, de limitar tempo. Mas isso faz parte da educação dos limites, né? Se a gente não coloca limites, imagina o que que é a vida sem limites. Com certeza. Então, a rotina, ela é fundamental para a gente melhorar todos esses pilares do estilo de vida, não? Com certeza. Márcio, outro ponto muito importante. A rotina até para alimentação. Quando eu estabeleço uma rotina na minha alimentação, eu tenho uma rotina, inclusive, do meu trânsito intestinal. E às vezes a gente acha que isso não é importante na infância, é muito importante. A gente já começar a estabelecer rotina. Horário da alimentação, a qualidade de como essa criança se alimenta. Porque às vezes, como você está bem dizendo da tela, eu coloco a criança, ela toma café, almoça totalmente exposta à tela. Ela não consegue se alimentar ou prestar atenção no alimento, interagir com o alimento, que é fundamental, começar a aceitar, descobrir novos sabores, aromas e cores. Porque ela está exposta a um desenho ou a qualquer outra atividade, seja videogame, enfim, isso é muito importante. Estabelecimento de uma rotina e a forma de como a gente faz essa rotina.
essa alimentação, como eu disse, para poder ter um estabelecimento de um funcionamento do organismo como um todo, a evacuação e mesmo estabelecer períodos, a gente tem que ter isso daí. E o ponto é o final do dia, né? Aquela exposição onde a gente tem que parar realmente, ó, chega de tela, a gente vai diminuindo essa tela para que ele tenha uma boa higiene do sono. Uhum, Isso também é uhum. fundamental. As crianças hoje estão dormindo muito pouco tempo. Elas estão indo até muito tarde, porque acompanham a rotina dos pais, e aí elas acordam cedo, porque às vezes vão para uma escola, e elas não têm uma qualidade de sono apropriada. E elas estão, quanto mais expostas a telas, dormindo muito, muito mal. Então, hoje tem muitas alternativas de mindfulness infantil, Uhum. yoga infantil, para que as crianças baixem um pouco essa adrenalina e tentem realmente descansar, né? Tudo que a gente tem de mau comportamento adulto, a gente tem repassado para as crianças, e isso é um crime que a gente está cometendo sem perceber.